ontem, sempre. Amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Nós leremos os versículos de 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38, assentado como você está, poderá acompanhar a leitura, lerei na NVI. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Curve a sua cabeça. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi lida e nós pedimos que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, falar a cada coração presente. Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê vontade de sermos submissos à Tua palavra, de sermos obedientes, de praticarmos a mesma em nossa vida a cada dia. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, fala ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, as passagens na Bíblia, na palavra de Deus, que mais tocam o meu coração, no sentido da emoção, obrigado, irmã Fábia, são aquelas que falam a respeito da profecia do Messias. São aquelas passagens que falam a respeito do anúncio do nascimento de Jesus, como esta aqui também. E mais ainda, os textos que falam explicitamente sobre o nascimento de Jesus. O nascimento do menino Deus, do Emanuel, do Deus conosco, do Cristo, o enviado de Deus. Lucas, lá na frente, no capítulo 2, não leremos hoje, mas ele nos mostra, uma cena espetacular sobre o nascimento de Jesus. O que aconteceu naquela noite? Quase todas as vezes que leio esse texto, eu fico carregado de emoção, o texto do capítulo 2. Mas nos deteremos aqui no capítulo 1, sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Então, os evangelhos de Mateus e Lucas, eles registram essas atitudes que aconteceram com José e que aconteceram também com Maria. No caso de Mateus, ele foca mais na reação que José teve ao receber o anúncio do nascimento de Jesus pelo anjo Gabriel. E Lucas já retrata um pouco mais a respeito de como foi a reação de Maria naquela situação quando ela recebeu ali o anúncio do nascimento de Jesus.
Queridos, o nascimento de Jesus, ele foi o cumprimento de uma promessa. Amém? Você crê nisso? A maior promessa para a humanidade. A maior promessa de todas. Por quê? É uma promessa de salvação. Então, Deus decidiu, Ele mesmo, nos incluir na história. E é interessante percebermos que lá na cultura judaica, aos 12 anos de idade, tanto o adolescente, o menino, o jovenzinho, como tanto o rapaz como a moça, eles eram apresentados à sociedade, havia um certo ritual naquela passagem, quase que como se ele já fosse mais ou menos um adulto, não era um adulto ainda. Até porque os rapazes não podiam ir para a guerra, só depois dos 21, né? Mas aos 12 anos já não era mais considerado uma criança. E no caso das moças, das meninas, havia uma cultura muito forte delas serem prometidas em casamento. Então, naquela época, os namoros não eram como hoje. O rapaz não tinha acesso a conhecer uma moça. Então, tudo era feito através das famílias. Os pais, os patriarcas, se combinavam e apresentavam, né, ali aqueles jovens, e era feito, então, um compromisso para o futuro. E essa era exatamente a situação de Maria. Ainda uma adolescente, uma jovem, não sabemos a idade correta, né? Com certeza esse compromisso aconteceu após aos 12 anos, mas aqui o anúncio não se sabe exatamente quantos anos ela tinha, mas obviamente um pouco mais do que os 12 anos, né? Já na puberdade, já uma mulher completa no sentido de gestação. Mas o fato é que Maria estava desposada com José. Ela estava prometida a José. Ela estava comprometida com as leis judaicas, comprometida com a sua família, comprometida com a família de José e comprometida principalmente com Deus. E é interessante que nós podemos afirmar plenamente que essa é a primeira característica de pessoas que Deus usa para cumprir as suas promessas, para gerar as suas promessas. São pessoas que estão comprometidas com Ele. E eu pergunto, você tem um compromisso com Deus? Você está compromissado com Deus? Você está compromissada com Deus? Amados, nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram escolhidas para uma grande tarefa porque estavam compromissadas com Deus. Elas tinham decidido estarem submissas à vontade de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Davi, quando o profeta Samuel, amando de Deus, vai lá na casa de Jessé, seu pai, com um objetivo, era uma visita intencional, e aquela visita era para que ele escolhesse alguém daquela família para ser o próximo rei de Israel, porque Saul ainda era rei. E o profeta chega ali e pergunta ao patriarca Jessé: cadê teus filhos? E ele chama Aminadab e vai chamando um e outro, todos homens fortes, vigorosos, valentes, bonitos, mas nenhum deles tinha um compromisso com Deus. Deus não olha a nossa aparência. O profeta percebeu essa situação e passou todos aqueles homens, sete irmãos, e ele pergunta: não tem mais ninguém? E aí Jessé disse: tem um, olha, o menor de todos, talvez o mais novo, ou no sentido de o menos importante, Davi. Ele está lá no campo. E o profeta diz: vai lá buscá-lo, manda chamar, traga ele aqui. E para a surpresa de todos, Davi foi escolhido ali como rei de Israel, foi ungido naquele momento, embora só fosse tomar posse do reinado muitos anos depois, quase 17 anos depois, mas ele foi escolhido porque era um jovem comprometido com Deus, comprometido com o trabalho, comprometido com a família e comprometido com Deus. Maria também ela foi escolhida porque ela era uma jovem comprometida com Deus.
Retorno à pergunta: você tem sido um pai de família comprometido com Deus? Compromissado com Deus? Você é uma mãe de família compromissada com Deus? Você é um marido, uma esposa, um filho, uma filha compromissada com Deus? Amados, não foi Maria que gerou o que era dela, mas ela gerou o que era de Deus. Amém? Quando o anjo fala a José, lá no capítulo 1, versículo 20 de Mateus, ele diz a José o seguinte: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede ou é do Espírito Santo de Deus. Então Maria não foi Deus quem gerou o que era de Maria, mas foi Maria quem gerou o que era de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus gere em nós coisas materiais. Muitas vezes nós queremos que Ele gere os nossos sonhos, as nossas vidas, as nossas expectativas, os nossos desejos, as nossas vontades, mas na verdade nós é que temos que fazer a vontade de Deus. Nós é que temos que gerar a vontade de Deus. Nós é que temos que ser submissos à vontade de Deus. Por quê, amados? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Você crê nisso? Então, o segredo para termos ou para sermos bem-sucedidos, o segredo para sermos bem-aventurados, não é pedirmos para que Deus gere em nós os nossos projetos, mas nós gerirmos os projetos de Deus em nossa vida. É fazermos, procurarmos fazer a vontade de Deus. Amados, Jesus nos orientou, Jesus nos mostra isso. Na oração modelo, a oração do Pai Nosso, o que na oração nos diz? Que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, assim na terra como nos céus. Lá na oração do Getsêmani, Jesus confirma novamente essa verdade quando ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, como queremos às vezes, como crianças birrentas e mimadas, querer que Deus faça ou que Ele satisfaça os nossos desejos ou a nossa vontade. Mas o segredo, amados, é o oposto. É o contrário disso. O segredo de uma vida espiritual saudável é pedir que Deus gere em nós a cada dia os seus planos, as suas promessas e os seus propósitos. Amém? No versículo 34, Maria pergunta-lhe o anjo, após aquela anunciação assim maravilhosa, né? Como acontecerá isso se sou virgem? Como acontecerá isso se sou virgem? Maria, o anjo responde para ela, né? Lá na frente, no 35, no 36. Ele vai explicar como cada situação irá acontecer. Mas após essa pergunta de Maria, como acontecerá isso? Nós podemos pensar também em nossa vida. Porque, amados, às vezes, a vontade de Deus, ela parece tão espetacular, ela parece tão grandiosa, que a gente duvida, que a gente não acredita. Então Deus nos promete um ministério gigantesco, e você pergunta, como? O pastor Francisco Helder já fez muitas profecias aqui de púlpito a respeito da nossa igreja, e a gente se pergunta, como isso acontecerá? Como nós seremos referência para Balsas, para o sul do Maranhão, quiçá para o Brasil, para o mundo? Mas Deus tem grandes bênçãos para a PIB, Deus tem grandes bênçãos para a cidade de Balsas, e nós ficamos nos perguntando também com Maria, como isso acontecerá? Amados, Deus nos diz lá em nome de Abraão, que seriam benditas através de Abraão todas as famílias da terra. E você pergunta, como?
E a palavra de Deus nos diz que Deus tem planos para restaurar a tua vida, Deus tem planos para restaurar o teu casamento, Deus tem planos para restaurar a tua saúde, Deus tem planos para restaurar até a sua saúde financeira, se for a situação. Deus tem planos para restaurar os teus relacionamentos, e você se pergunta como? Deus tem planos para restaurar toda a nossa família. Deus tem planos extraordinários para a nossa igreja. Amém? Amados, aos olhos humanos, Maria até tinha motivos para perguntar realmente, não é? Como isso acontecerá se sou virgem? O texto é muito claro. Ela não tinha relacionamento algum ainda com José, marital, de marido e mulher. Então o anjo revela ali a Maria o segredo de como Deus gera em nós coisas maravilhosas. E o segredo está no verso 35, quando ele responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aqui está o segredo, revelado a Maria ali pelo anjo Gabriel. Irmãos, vejam só como age o poder de Deus em nossas vidas. Amados, se depender de mim, se depender de você, nada acontecerá em minha vida, nada acontecerá em sua vida também, nada acontecerá na igreja, nada acontecerá em nossa família. Mas se nós nos dependermos do poder do Espírito Santo de Deus, se formos homens e mulheres totalmente, integralmente cheios do Espírito Santo de Deus, grandes coisas irão acontecer, amém? Irmãos, o que fez um rapaz, lá no caso de Davi, derrubar um gigante, o Golias, não foi a mira de Davi, não foi a força do braço de Davi, mas o que fez com que ele derrotasse aquele gigante foi a dependência do poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. O que fez com que o mar vermelho se abrisse não foi o cajado de Moisés, foi a unção do Espírito Santo de Deus na vida dele. O que fez os apóstolos curarem leprosos, fazerem sinais miraculosos, não foi a capacidade física, moral, intelectual, sequer teológica deles, mas foi o poder de Deus, foi a unção de Deus que repousava sobre a vida de cada um deles, assim como repousava na vida de Josué, de Elias e de tantos outros servos e servas de Deus. Sempre foi o poder, a operação do Espírito Santo de Deus, amém? Então Gabriel explica a Maria como acontecerá aquela situação. Repetindo uma parte aqui do versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Somente a parte A desse versículo. Amados, não é a tua capacidade, não é a minha capacidade. Ele diz ali a Maria: Maria, não é você, não é a tua capacidade, não é a capacidade de José, mas é o poder do Altíssimo. Nós já recebemos também o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Você crê nisso? Nós já fomos resgatados, nós fomos comprados, nós fomos selados e fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo de Deus com o selo da salvação. O que falta para Deus realizar a sua obra em mim e em você? Talvez falte nos entregarmos completamente a Ele. Talvez falte nos entregarmos totalmente a Ele, dependermos dEle, deixar Jesus Cristo administrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e a nossa vida por inteiro. Então o anjo explica-lhe a Maria, ele continua, versículo 36 e 37, dizendo:
Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, já que está em seu 6º mês de gestação. E o 37, né? Pois nada é impossível para Deus. Então aqui, amados, voltando um pouquinho nesses versículos, podemos parafrasear de maneira bem simples o anjo dizendo a Maria: Maria, lembra de Isabel, a tua parenta, a tua prima, a mulher de Zacarias? Ela está grávida, ela é velha, ela é estéril, nunca teve filhos. Amados, é interessante, é um milagre muito grande toda essa história, não é? Porque quando a gente olha nos versículos anteriores, esse mesmo quesito, ele é mostrado ali também ao próprio Zacarias. Ele mesmo, quando também recebe ali a anunciação de João Batista, ele pergunta para o anjo, mas pergunta no sentido de descrença: como que isso vai acontecer no caso de João Batista? Eu sou velho, minha mulher é velha. E o que Gabriel responde para ele? O que o anjo Gabriel disse ali para Zacarias? Eu sou Gabriel, aquele que está diariamente diante do Altíssimo, e fui enviado a ti para te dar essas boas novas. Então o anjo fala ali a Maria e diz: pois é, ela já está no 6º mês de gravidez. E o 37, um versículo maravilhoso, ele diz: pois nada é impossível para Deus. Amém? Você crê nisso? Amado, você pode até dizer que a sua família não tem mais jeito. Você pode dizer que o teu casamento não tem mais jeito. Você pode dizer que a tua filha não tem mais jeito, que os teus negócios não tem mais jeito, a tua saúde, a doença que dói, que incomoda, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Nada é impossível para Deus. Quando você achar algo difícil, quando você achar uma situação impossível de acontecer, Deus pode fazer algo maravilhoso em sua vida. Olha ao redor. Olha aquilo que Deus já tem feito na vida de outras pessoas, na vida de pessoas que você conhece. Então o anjo diz a Maria: pois é, olha só Isabel, ela está gerando. Se ela está gerando, você também pode gerar. Assim como o milagre aconteceu na vida dela, vai acontecer também na tua vida. Amados, como Deus curou alguém que você conhece, Ele pode curar você também. Como Deus já transformou a vida de alguém que você conhece, Ele pode transformar a sua vida também. Ele pode levantar você também. Irmãos, essas mulheres, no caso de Maria e no caso de Isabel, elas estavam ali gerando fetos que nasceriam para a glória de Deus. Elas estavam gerando fetos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos afirma que o nosso corpo, ele deve ser a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele deve habitar em nós e devemos fazer a sua vontade. Diga para você mesmo: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém? Você pode falar essa verdade? O Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele está dentro de mim. Amém? Amados, como nós dissemos no início dessa mensagem, Mateus, ele foca um pouco mais nas atitudes, nas reações de José. E lá no capítulo 1, versículo 19 de Mateus, quando o anjo aparece ali em sonho a José, Mateus registra que José até ficou perturbado. E ele queria até anular o casamento. Ele queria anular aquela promessa de casamento. Ele queria fugir daquela situação, porque realmente era algo delicadíssimo. Maria já creu de imediato.
porque ela recebeu a notícia diretamente do anjo. Mas José inicialmente recebeu a notícia de quem? De Maria. Imagine, já hoje uma situação complicada naquela época, a namorada ainda nem era esposa dizer, eu estou grávida. Lembrem-se que o namoro não era aos moldes de hoje, não havia contato físico, era apenas ali um compromisso com Deus, com a lei e com as famílias. Então Deus, ele entra em ação, ele entra em cena novamente, o anjo aparece em José e diz, não temas, nesse versículo citado lá de Mateus 19, do capítulo 1, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, nós tomamos decisões ao lado de Jesus e as pessoas até podem dizer, isso não vai dar certo. Você está ficando doido? Você está ficando doida? Isso é impossível. O anjo responde ali a Maria, no versículo 37. Vamos dizer todos juntos? Porque para Deus nada é impossível. Vamos dizer isso aí? Porque para Deus nada é impossível. Amém? Então, amados, José compreende a vontade de Deus para a vida dele, compreende a vontade de Deus para a vida de Maria, para a vida da família, porque ele iria fazer parte de um cumprimento de promessa. Amados, Deus quer que a minha família, que a sua família viva, que nós vivamos as bênçãos concedidas lá a Abraão, no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, que em nome dele serão benditas todas as famílias da terra. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Amém? O Salmo 37 nos dá a receita, o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou tudo, ele fará. Você já entregou a sua vida a Deus? Você tem confiado a sua vida a Deus? Amados, bênçãos maiores ele fará, amém? Jeremias 29, versos 11 a 13 nos diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Você crê nisso? Amém. Amados, os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são maiores e são melhores do que os nossos planos. Glória a Deus. José até projetou deixar Maria, mas Deus tinha planos melhores para a vida dele e para a sua família. E lá Mateus registra que após toda essa situação, ele acorda do sono e ele faz a vontade de Deus. Ele decide ser submisso à vontade de Deus. O texto é bem claro. Maria afirma que era virgem. José também afirma que não conhecia Maria, não tinha tido relações sexuais com ela e não teve até o nascimento de Jesus. É interessante que a gente pode aprender com a vida dessas duas pessoas. E nesse episódio de José podemos pensar duas lições. A primeira delas é que às vezes é preciso acordarmos do sono para fazermos a vontade de Deus. Amados, desperta tu que dormes. A seara é grande. Há trabalho para você aqui na PIB. Amém? Deus tem um plano para a sua vida. Deus necessita, Deus precisa que você seja submisso à vontade dEle. Essa é a vontade dEle para a nossa vida. Segunda lição, é preciso às vezes abrirmos mãos dos nossos desejos, dos nossos prazeres,
para fazermos a vontade de Deus. É preciso propósito para vivermos as promessas de Deus. Amados, e finalizando, depois de tantos acontecimentos extraordinários, lá no versículo 38, voltando ao texto de Lucas, vamos voltar só ao 37, da resposta maravilhosa do anjo dizendo: pois nada é impossível para Deus. E olha só a resposta de Maria, versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Somente a parte A. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mateus registra que José também cumpriu a vontade, a ordem do anjo que o Senhor tinha ali ordenado. Lá no versículo 24 de Mateus capítulo 1. Então, amados, que bênçãos nós vemos ali aquelas pessoas, aquele casal fazendo a vontade de Deus, sendo submissos a Deus, obedientes à vontade do Altíssimo. E eu pergunto a você, será que você pode dizer, assim como disseram José e Maria? Será que você pode fazer como fez José e como fez Maria? Fazer, cumprir a vontade de Deus em sua vida? Cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. Muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja cumprida. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é o contrário, né? Devemos fazer com que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida. Será que o teu coração está disposto a fazer a vontade de Deus diariamente, todo dia e o dia todo? Você está disposto, você está disposta a ser um verdadeiro servo, a ser uma verdadeira serva, um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus, uma verdadeira testemunha de Jesus? Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amados, finalizando, se você